Fala, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vim trazer o testemunho da minha gravidez. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades. Curta, compartilha, porque eu sei que esse testemunho vai edificar bastante vidas, tá? E se você não me segue no Instagram, segue lá. É Tainá Costa com 2 Os, tá? Mas antes de começar, vamos soltar a vinheta. Tchau! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Bom, no dia 1º de 2019, às 10 horas da manhã, mais ou menos, eu levantei da cama, do nada, e decidi fazer um teste de gravidez, pois estava na minha cabeça, desde setembro, que eu estava grávida. Mas eu não estava levando muito a sério, pois já teve outros meses que eu estava com o mesmo pensamento, mas fazia os testes e sempre dava negativo. Mas nesse dia foi tudo diferente. Fui fazer o teste e decidi ir para o quarto, pois sempre no banheiro dava negativo. Pois bem, em menos de 2 segundos, as 2 listras apareceu. Pensa em um misto de emoções. Pois bem, meu tão esperado sonho tinha sido realizado. Eu chorava e ia para um lado e para o outro da casa, falando: meu Deus, eu tô grávida. Sim, desse jeito, meu Deus, eu tô grávida. E nisto tudo pulando e rindo, mesmo chorando. A primeira pessoa que eu liguei foi a minha mãe, em chamada de vídeo. Ela estava no serviço. Eu liguei tremendo e disse: mãe, estou grávida. Pensa como ela deu um grito. Ela ria demais e falava: que bênção, filha, eu vou ser vó. Depois fui para a casa da minha tia, tremendo muito, com um teste na mão. Mostrei para ela e ela, toda feliz, me deu os parabéns também. Corremos para fazer o exame de sangue. Chegando no exame, minha prima, que colheu meu exame, ela soube da gravidez e pensa como o coração dela também pulou de alegria. Ela que é a mãe do bebê da Madinha, que mudou a minha vida. Bernardo, madrinha, te amo. Bom, esperei ela sair do serviço e fomos comprar as coisas para contar pro meu marido, que ele seria o papai do ano. Sim, o papai do ano. Pois para nós, esse dia nunca iria chegar. Quando ele chegou do serviço, estava tudo preparado. Pense em um pai que chorou mais que tudo e também teve um misto de emoções, pois a responsabilidade dele aumentaria ainda mais. Pois bem, transbordamos de amor e gratidão ao nosso Senhor por tudo que Ele fez por nós. Depois de 2 semanas, mais ou menos, fui fazer o primeiro ultrassom. Chegando na sala do médico, ele começou a fazer e não tinha nada, apenas o saco gestacional. Nesse momento, gente, foi o nosso primeiro choque. Eu tô lendo pra vocês porque eu decidi escrever tudo detalhado. Bom, foi o primeiro choque, porque assim que a gente entrou na sala do médico, né, a gente faz o procedimento tudo certinho, e aí ele começou a fazer o ultrassom e não tinha nada, só tinha apenas o saco gestacional. Então, pense como o meu coração e do meu marido não gelou na hora, né? Voltando para o que eu escrevi. Na hora, meu coração gelou. Eu e meu marido olhamos um para o outro. O médico disse: você tem certeza que está grávida? Nessa hora que ele falou, eu quase falei assim: cara, é minha primeira gestação, você tá louco? Tipo assim, eu não sei de nada. Então, porque era tudo novo pra mim. E eu, claro, doutor, fiz o exame da urina e de sangue e os 2 deu positivo. Ele pediu para ver os exames, então mostrei. Nunca esquecerei a cara deste doutor, pois ele foi um pouco rude ao falar se estava grávida ou não. E mesmo sabendo que era minha primeira gestação, eu estava em um mundo totalmente novo. Ele falou: daqui a tantas semanas você volta e refaz o exame para saber, pois pode estar pequeno ainda. Saí dali com meu coração gelado, mas confiando em Deus, que estava assim grávida e não iria me preocupar. Se passou mais ou menos umas outras 2 semanas por aí, depois desse ultrassom. Estava no mercado com a minha mãe, eu estava fazendo compra com a minha mãe.
Neste momento estava indo tudo bem. Quando a gente estava vindo embora, antes de eu entrar no carro, eu senti algo descendo. Meu coração, sério, meu coração gelou, a minha boca secou e só pensava, tipo assim, Deus, por favor, não seja sangue. E aí quando eu saí do carro, eu fui direto pro banheiro da minha mãe e aí eu já comecei a chorar. E pensar, não. Disse para minha mãe, olha, sangue, chorando. Lembro da afeição dela até hoje, de preocupada, misturada com medo. Corremos para o médico, eu, ela e minha prima, que estava sempre comigo. Fomos para o atendimento de alto risco. Chegou minha vez de fazer ultrassom, para ver se estava tudo bem com os bebês. A médica começou a fazer o exame, minha mãe sentada na cadeira. A médica começou a falar as medidas do saco gestacional, para auxiliar. E quando de repente, só vejo ela falando outras medidas. Quando olha para minha mãe, ela põe a mão na cabeça e começa a rir. A minha mãe, ela fez assim, ó. Meu Deus, e começou a rir. E aí eu sem saber nada falei, o que foi? Aí ela não falou nada, só balançou a cabeça. Minha mãe já tava desesperada. E aí a médica terminou de analisar tudo e veio falar para mim que eu estava grávida de gêmeos. Sim, tinha 2 sacos gestacionais. E eu saí dali anestesiada novamente por aquela notícia. Eu entrei, né, naquele hospital com muito medo e saí de lá, tipo assim, transbordante de alegria por saber que eu tinha 2 sacos gestacionais e que eu iria ser mãe de gêmeos. Sim, foi muito lindo naquela hora. Claro, né, que a cabeça fica doidona, porque são 2 nenéns, né, se um já dá trabalho, imagine 2. Bom, mas eu pensei pro lado bom, né, porque eu já cuidei das filhas da minha amiga, da Sofia e da Marcela, então já tinha um pouquinho de experiência. Começamos a contar para toda a família, todos felizes e bem assustados com a notícia. A partir daí começamos a ganhar tudo, roupinhas, chiqueirinho e muito mais. Depois de 1 mês e pouco, eu tive outro sangramento. Corremos para o hospital mais uma vez. E foi tão lindo o trabalhar de Deus, porque assim que eu entrei dentro do carro da minha tia, ela estava ouvindo um louvor, né? E ele dizia assim: acalma a tua alma angustiada. Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Aí tem uma outra parte da música que também diz assim: não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. E aí tem uma outra parte também que onde eu, chorando, mas confiando em Deus, dizia assim: você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então para que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. Quando eu ouvi essa canção, o meu coração, ele se acalmou em Deus. E eu só conseguia falar: Jesus, obrigada por estar falando comigo. Sabe, porque muitas das vezes Deus fala com a gente nos pequenos detalhes. Tá? Às vezes as pessoas querem ouvir nitidamente a voz de Deus, mas não. Jesus, ele fala com a gente nos pequenos detalhes. E ali naquele momento eu acalmei meu coração e decidi confiar nele. Cheguei ao médico, fui para o alto risco novamente, pelo sangramento e pela gestação ser gemelar. E quando a gestação é gemelar, é de alto risco já, né? Então eu já estava em alto risco, mas o sangramento, então tinha que ser muito rápido. Chegou a minha vez, né? E a médica começou a procurar, né? E estava lá os 2 sacos gestacionais ainda. E em um saco gestacional tinha 2 embriões. E quando de repente ela colocou o coraçãozinho deles. Pensa que sensação maravilhosa. É a melhor sensação do mundo. Eu comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. Quando ela terminou de examinar, falou que eles estavam bem e o outro saco gestacional poderia aparecer mais um embrião. Ficamos anestesiados novamente. Sim, gente, minha gestação foi meio conturbada, meio doida. Porque eu tinha 2 sacos gestacionais, só que só em um saco gestacional tinha 2 embriões. O outro estava vazio. Então, eu não sabia se ia ter neném ainda, né? Então ela falou: espera mais algumas semanas. Pois bem, mas no final era só os 2 embriões mesmo. Eu acho que o sangramento foi do outro saquinho gestacional, que eu acabei já perdendo, né, abortando. Bom, os meses foi passando e fomos ganhando mais coisinhas. E muito amor das pessoas à nossa volta. Se passaram os meses até que em 5 de dezembro de 2019 fui fazer minha ultrassom, pois estava já de 3 meses. Fomos todo mundo feliz, eu, a minha mãe, a minha prima e minha cunhada. Quando cheguei para o ultrassom, adivinha qual era o médico que ia me atender? Sim, o mesmo médico do primeiro ultrassom. Eu pensei que tinha marcado com outro médico, mas infelizmente não. Entramos para a sala todas felizes.
quando ele começou a fazer o ultra e falou, você refez o ultrassom que eu te pedi? Eu, claro. Eu expliquei toda a história para ele dos sangramentos, gestação gemilar e tal. Quando de repente nós ficamos aflitas na sala, olhando uma para a outra, e ele fala, infelizmente eles não evoluíram. Não dá para saber se são 2 ou 3, pois já estão sem forma. Na verdade, um estava sem forma, pois o outro estava até com cordão umbilical. Sim, no ultrassom deles eu tenho ainda. Um tava com a forma bem pequenininha e tava com ultrassom assim. Com ultrassom, ó, com cordão umbilical. Coisa mais fofinha do mundo. Ele disse, era pra você estar de 12 semanas, mas infelizmente ainda está com 6. Naquele momento, a minha mente rodou e meu chão caiu. Mas me mantive forte e pensei, tudo está no controle de Deus. Ele sabe o que faz. Gente, sério, é como se eu fosse desmaiar naquele momento. A minha cabeça, cara, rodou assim. Não sei explicar. Eu olhava pra minha mãe, olhava pra minha prima, olhava pra minha cunhada, elas olhavam pra mim, elas olhavam entre si, sabe? E eu falei, meu Deus, a única coisa que eu pensei foi, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu saí de lá e fui direto pro pronto-socorro. Naquele momento, eu não chorei, me mantive firme. Minha mãe perguntou, filha, você tá bem? Aí eu falei, não. Falei, tô bem, mãe. Deus sabe de todas as coisas. Ela triste falou assim, realmente, Deus sabe de todas as coisas. Até que meu marido me liga pra saber se eu ainda estava no ultrassom, porque ele não ia ter aula na faculdade e ele queria ver os bebês. Eu, sem reação, falei pra ele que a gente tinha ido pro pronto-socorro porque a máquina de fazer ultrassom lá na outra clínica tinha parado de funcionar. Então a gente estava no hospital. Aí ele falou, então tá bom, tô indo pra aí. E aí eu, tá. Na hora de desligar, minha voz tremeu, segurando o choro. E assim que ele desligou, não deu... Foi questão de segundo, ele me retornou. Falando, você tá bem? Tipo assim, eu vi sua voz trêmula, tipo... Eu vi que você quer chorar. E aí ele falou, não me esconde nada. Conta a verdade, antes de eu chegar aí. Meu, foi aí que eu desabei. Tipo assim, que eu falei, meu Deus, sabe? É verdade. E aí eu contei pra ele tudo, acabei chorando lá no hospital mesmo. E aí ele chegou já triste, né? E ele tava todo feliz porque queria ver os bebês, porque fazia tempo que ele não via. Mas infelizmente não foi possível. E aí a gente chegou lá no hospital, tudo. Eu entrei na obstetrícia, né? Pra médica falar comigo. E aí ela falou como que ia ser o procedimento, me passou uma injeção. Eu acho que era pra não dar hemorragia, pra mim esperar o meu corpo expulsar os bebês, ou senão eu teria que fazer uma curetagem. Saí de lá, vim pra casa. Pensa nos dias aflitos, cara, porque você sabe que você tá com os bebês dentro de você. E eu não queria fazer a curetagem porque ela me assustou bastante. Ela falou assim, olha, a curetagem é como se fosse um procedimento de cesariana. Então eles vão cortar você, né, como se fosse uma cesárea pra poder tirar o feto. E eu falei, nossa, tipo, vai ser muito invasivo, então vou esperar meu corpo expulsar, né, porque o nosso corpo é sábio. Tá bom. E aí eu vim pra casa, tudo, morrendo de medo de ter que fazer a curetagem. Tomei a injeção na quinta ou sexta. Não, na quinta mesmo. Eu acho que o dia 5 foi quinta. E aí, no domingo, no sábado eu já comecei a sentir cólica. No domingo eu também fiquei sentindo cólica. E aí, à noite, já começou a vir o sangramento. E de madrugada, foi a madrugada toda sangrando, expulsando. Né? Foi aonde caiu minha ficha, que eu falei, nossa, cara, tipo, realmente eles não estão vivos, né? Porque a gente só acredita mesmo no fato quando a gente vê com os nossos próprios olhos. E aí eu vi que realmente eles não estavam mais vivos. E aí eu acabei abortando dentro de casa. Isso já era de manhã da segunda-feira que eu abortei eles. À tarde, na segunda-feira mesmo, eu fui pro hospital pra ver se já tava tudo limpo, tudo bonitinho. Mas como era uma gestação gemilar, a camada do meu útero ainda tava muito alta. Então eu tive que ficar internada para fazer a curetagem. Ou seja, eu fiz os 2 procedimentos. Tive o aborto em casa, só que eu tive um aborto retido, né? Então teve que limpar o meu útero do mesmo jeito. Então correu tudo bem, foi tudo tranquilo. Chorei bastante, né? Porque infelizmente não é algo que a gente espera. Tá, e voltei para casa, passei alguns dias, chorava, né? Tomando banho, tudo. Chorava também de madrugada, às vezes meu marido acordava comigo chorando, porque não é fácil. Às vezes, algumas pessoas acharam, né, que foi fácil pra mim, porque eu não demonstrei muito.
as minhas emoções pra todo mundo, assim. Só quem sabia realmente do que estava passando era meu marido e a minha mãe. E essa foi o meu testemunho. E o que eu quero dizer pra você é que em nenhum momento eu questionei a Deus o porquê dele ter tirado os meus filhos, sabe? Porque pra mim eu ainda sou mãe, né? Eu já tive o sentimento de mãe, eu ouvi o coração. Então pra mim eu sou mãe, eu falo que eu sou mãe de 2 anjos, né? Então em nenhum momento eu questionei a Deus por ele ter tirado os meus filhos de mim. Então muitas das vezes as coisas não acontecem do nosso jeito, não acontecem do jeito que a gente quer que aconteça, mas a gente tem que ter a certeza e a convicção que Jesus está no controle de tudo. E depois desse ocorrido, eu vi como eu me tornei mais dependente de Jesus, porque eu via que tudo estava no controle dele, não adiantava nada eu fazer, porque eu poderia fazer todos os planos, tudo, mas a palavra final sempre é dele. Então eu decidi confiar, e foi se passando o tempo, e eu tinha que desfazer, né, a gavetinha de roupinhas dos bebês. E quando eu fui tentar desfazer as roupinhas dos bebês, eu comecei a chorar. E liguei e mandei mensagem pro meu marido falando: olha, vou precisar da sua ajuda para desfazer as roupas do guarda-roupa dos bebês, porque eu não tô tendo ainda coragem para isso. E aí ele falou: não mexe nisso, espera um pouco. E antes disso, o meu marido ele não chorou em casa, esqueci de contar para vocês. Mas no outro dia que eu cheguei em casa da curetagem, ele foi trabalhar. Ele desabou no serviço, porque ele não conseguiu aguentar. Ele não chorou em casa, mas ele desabou no serviço e acabou vindo pra casa. Pois bem, aí ele falou assim: espera mais um pouquinho, porque nem eu nem ele estava preparado ainda. E esses dias atrás, do nada eu tava arrumando a casa e fui arrumar as roupinhas dos bebês. E sabe quando eu não tinha mais aquela dor, sabe? De tipo assim, de perder os bebês. Eu simplesmente estava curada, Jesus me curou, sabe? E eu vi que não importa qual seja a situação, Deus está no controle e tudo que Ele faz é bom, né? A palavra de Deus diz que Ele é bom, Ele é perfeito e Ele é agradável. Então, às vezes, algo na sua vida não está saindo como planejado, não está saindo como você quisesse que saísse. Mas, cara, Deus sabe o que é melhor para você. Eu não sei se um deles poderia vir com alguma malformação, com algum problema. Eu não sei, só Jesus sabe. Ou às vezes poderia até vir perfeito, mas Jesus permitiu que eu passasse por aquilo pra me amadurecer e pra que eu fosse mais dependente dele, sabe? Então, que você venha confiar em Deus até nos tempos difíceis, sabe? Nos tempos bons e nos tempos difíceis, porque Ele sabe de tudo, tá? Então é isso, e Ele pode curar o seu coração, Ele pode curar a sua alma, as suas feridas, né? E que você seja mais dependente dele, né? Porque não tem coisa melhor do que ser dependente totalmente, tá bom? Fiquem com Deus, espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Como eu fiz uma enquete no Instagram falando do vídeo longo ou curto, né? Muitas pessoas votaram no vídeo longo, né? Então eu vou ver certinho para publicar ele longo ou curto. Provavelmente eu vou publicar ele longo mesmo, porque as pessoas pediram bastante. E vocês podem estar percebendo que a imagem deu uma melhorada aí uma melhorada do vídeo. Que agora, né, Deus está derramando graça sobre nós e meu primo abençoado tem uma câmera. Falei, se ajunta aí com a gente nessa parceria e vamos decolar, né? E eu creio que Deus vai abençoar muito este canal, nós vamos crescer muito. E eu creio, em nome de Jesus, que nós trabalharemos para nós mesmos, né? Assim, então, por favor, nos ajude a compartilhar e a crescer esse canal, né? Nos ajude a chegar a 1000 inscritos e que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça de se inscrever lá no Instagram, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau. Coronavirus! Brincando, vai. Então, gente, esqueci de contar uma parte pra vocês verem também como Deus é maravilhoso. Quando eu tava indo fazer o meu ultrassom no dia 5 de dezembro, a gente tava indo de Uber e de repente minha cunhada falou assim: olha, um arco-íris. Nossa, quanto tempo que eu não vejo um arco-íris. E a gente ficou, nossa, verdade, nossa. E aí tá bom. E aí a gente chegou lá no hospital, né? E aí aconteceu tudo que eu já contei. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, tipo, quando que o senhor vai me mandar de volta, né, meu bebê arco-íris?
E de repente o Espírito Santo me trouxe à mente o arco-íris que ele tinha mostrado no caminho pro hospital. E eu falei, cara, como o Senhor é sensacional. Então ele já estava falando comigo, eu a caminho do médico para fazer a ultrassom, né? Para você ver como Deus falou comigo outra vez, né? E graças a Deus o Espírito Santo me trouxe à mente novamente. Então fique atenta às coisas ao seu redor, ao céu, aos pássaros, às flores, às pessoas, às sensações, às emoções, tá? Porque Jesus sempre fala com a gente nesse sentido, tá bom? Espero que você tenha tido uma esperança e uma convicção que Deus está no controle de tudo da sua vida, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!